Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Olá você! O programa Dose de Prosa está hoje na Cooper Total, que é a cooperativa de compras do Grupo Total. Eu estou aqui com uma pessoa muito importante, que tem o nome de Hernando Osvan Simões Júnior, que ninguém conhece, mas na realidade eu estou aqui com Nando. Esse todo mundo conhece, o Nando todo mundo conhece, mas o Hernando, isso tudo ninguém conhece. Está aqui o Nando e nós vamos bater um papo legal hoje. A nossa entrevista, o nome da nossa entrevista hoje, o título, é Dos Campos de Futebol para Distribuição de Produtos Farmacêuticos. Então vamos lá. Nando, me permita começar a nossa entrevista com uma comparação extravagante. Como que é sair dos campos de futebol e chegar a ser um ícone na distribuição de medicamentos e perfumaria? Como é que é essa história, cara? Bom, seu Jair, primeiro eu queria dizer que eu não me considero importante não, né? Mas eu quero agradecer pela oportunidade que o senhor está me dando, me sinto honrado de participar do seu programa. E essa resposta é interessante, né? Eu, como garoto, sonhava em jogar futebol e segui carreira de futebol até 1984. E depois, por alguns problemas de contusão e tal, acabei tendo que encerrar a carreira prematuramente, por volta de 26 anos. E aí, em seguida, procurando emprego, procurando trabalhar, já tinha 3 filhos na época, que é uma situação que eu sou também, vamos dizer assim, especialista, né? Tenho 6 filhos, nessa época eu tinha 3, e eu consegui me ingressar numa distribuidora de Votuporanga chamada Desdroga, e fui trabalhar na produção dessa distribuidora. Foi assim que eu ingressei no segmento, isso em 1984, por volta de agosto, setembro. Então nós estamos completando esse ano 39 anos na distribuição. Puxa vida, é bastante tempo, hein, Nando? É bastante tempo. E como tem mudança. Até aproveita, Nando, conta um pouquinho para nós, rapaz, porque o mundo desse segmento nosso transformou uma barbaridade desse tempo para agora. Conta um pouquinho para nós como é que foi sua trajetória. É uma trajetória longa, muito vitoriosa. E como é que foi, Nando, mais ou menos essa trajetória sua? Tem bastante história para contar, né, seu Jair? Nós brincamos muito nos bastidores quando a gente está falando do nosso negócio. Realmente, de 84 para cá, a gente participou de inúmeras alterações, inúmeras mudanças de comportamento. O nosso segmento é bastante complexo por conta de tantas regras, né? A própria questão trabalhista, a questão tributária, são modelos diferentes, imersos num sistema só, e isso é complicado. E nós participamos de plano real, congelamento de mercadoria, escassez de mercadoria na época do cruzado, uma série de situações macroeconômicas que interferiram no nosso negócio. Comportamento do mercado, que hoje é muito diferente do tempo que a gente começou. Então a gente teve a oportunidade de vivenciar essas experiências aí, o que nos ajuda muito hoje na tomada de decisões e tal. Mas a gente viu um mercado se transformar de maneira violenta nesses últimos 30 e poucos anos, né? E ele continua em transformação. E a gente hoje numa velocidade muito maior. E temos que fazer de tudo para acompanhar essa movimentação e continuar sobrevivendo, né? Muito bem. Cara, deixa eu lembrar uma coisa aqui. A Drogaria Total foi fundada no dia 5 de setembro de 96, 26 anos atrás. E nessa oportunidade eu estava como vice-presidente. Eu tive farmácia por muito pequeno espaço de tempo. E quando foi fundada, eu fiquei como vice-presidente. Logo depois da nossa fundação, quer dizer, nós nem sabíamos bem o que fazer, né? Nós tínhamos uma rede na mão e agora o que nós fazemos com essa rede? Mas eu lembro bem que uma das primeiras distribuidoras importantes que a gente resolveu conversar foi a Santa Cruz. Então convidamos a Santa Cruz para bater um papo. E chega lá o Arnaldo de Sá e o Nando. Aí eu pergunto para você, Nando, há 26, 27 anos atrás, como é que você enxergou isso? Alguém começando uma rede, nem sabendo direito o que tinha na mão,
qual que foi a sua visão da Drogaria Total naquela época? Bom, Sr. Jair, eu tinha uma intuição forte, e aí eu tenho que dizer que a intuição não foi uma linha de raciocínio que eu criei, que eu parei para raciocinar e pensar, não. Foi uma intuição forte de que algo tinha que ser feito no momento que as grandes redes começaram a dar sinais de que iam fazer expansão e tudo mais. E vocês foram muito felizes naquela época, quando vocês pensaram no modelo associativista, que nada mais é do que aglutinar um número de farmácias para poder ter poder de barganha, que é o que a grande rede, né, tinha. E quando eu vi o modelo nascendo, eu fiquei entusiasmado com aquilo, na minha intuição, que aquilo poderia ser, para mim, na distribuidora, um outro nicho de negócio, e aonde eu tinha concorrências fortes também na distribuição. Na época a gente tinha muito mais distribuidores na linha ética do que tem hoje. Então, nosso desafio também de fazer algo diferente, algo inovador, era grande. E quando surgiu a Rede Total, praticamente juntamente com outra associação, aí começa a surgir um modelo novo, que para mim era importante, era uma coisa inovadora. E eu me apeguei nisso. Tudo que é novo, tudo que é diferente, pode dar um resultado diferente. Eu precisava de um resultado diferente. Então, nós apostamos todas as fichas na Rede Total, desde o seu primeiro dia, desde o início, quando o senhor nos convidou. E o Grupo Santa Cruz é parceiro até hoje da Rede Total, né? Então é uma história bacana. Eu, naquele momento, a minha intuição dizia que era um modelo que ia vir para ficar. E acabou acontecendo, eu acho que a minha intuição estava correta. Inclusive o diretor que o senhor citou, tive que convencê-lo de que aquele modelo valia apostar, porque eles tinham uma certa resistência, que era uma coisa nova. Eu já não tinha dúvidas, né? E entrei com tudo. Eu lembro bem, né, Nando? O pessoal perguntava, mas quem são esses caras, né? Quem é Jair, quem é Sérgio, quem é não sei quem, o que estão fazendo aí junto? Eu lembro bem que essa era a realidade mesmo do negócio, muita desconfiança daquilo. E a gente pode afirmar, sem medo de errar, né, Nando, que essas redes, a Drogaria Total, junto com outras redes, transformaram o mercado financeiro, o mercado farmacêutico, né? Ele seria diferente se não tivesse acontecido esse movimento, né? Um modelo novo. O senhor imagina, eu vou lembrar aqui, já que o senhor falou de movimentos do mercado, o senhor imagina se não existisse a Rede Total no momento que a Unimed surgiu com aquele modelo. Foi cruel. Que foi um momento difícil. Por que as farmácias que estavam aglutinadas passaram por essa fase, evidentemente sofreram alguma consequência, mas conseguiram ultrapassar? E o modelo Unimed pereceu, porque ele tinha um grupo formado que juntos consegue uma força diferente na hora de competir. Porque nós temos que lembrar que quando surgiu o modelo Unimed, nós ficamos preocupadíssimos. Chegamos a ter uma distribuidora só de Unimedes, a intrafederativa, aqui em Ribeirão Preto. Imagina se não tem a bandeira Total para fazer frente nessa competição. Então, imagina que é um modelo que veio para ficar e hoje, né, o modelo, por exemplo, da Rede Total, ele é inovador até hoje. Mas com certeza eu aposto e ganho que a melhor associação do Brasil, como o senhor fala, é a Rede Total. Mas não é só pelo peso de faturamento ou pelo peso da sua pujança, do seu número de loja. É pela inteligência que está dentro dela, pela ânsia que ela tem de se profissionalizar. Porque se a gente não ir neste caminho, a gente não consegue concorrer com a Abrafarma. Então nós precisamos sempre estar pensando em grupo, no sentido de ter força, mas não só força de compra. Temos que ter força de criação, de competitividade, que é o que vocês tiveram na época que criou o associativismo. Muito bem. Nando, nesse tempo todo de trabalho, tá? É um tempo aí razoável de estrada. É claro que você deve ter passado por situações difíceis, por situações divertidas também. Mas você poderia contar para nós uma situação mais difícil que você enfrentou nesse tempo todo de segmento? Ou uma coisa que te incomodou mesmo? Bom, o senhor tem me dado algumas lições sobre o tempo, né? Às vezes eu brinco com o senhor que eu estou velho, você fala, eu não. Tá? E para mim, no meu conceito de vida, não existe o tempo, existe o espaço. Então esse tempo que passou, ele, cronologicamente, pelas medidas que o ser humano deu para o tempo, é longo. Mas se a gente pensar na questão da eternidade, ele não é nada. E nesse período, a gente teve vários momentos difíceis, né? Por exemplo, competindo na distribuição, um dos momentos mais difíceis que eu passei profissionalmente era competir em desigualdade, né? Quando as distribuidoras tinham mecanismos
de competir através da formação do preço com incentivo tributário ou com algum tipo de criatividade que eu não tinha. Teve momentos que a gente achou que a gente não ia conseguir. Então a gente teve que ser muito criativo para poder competir com esse movimento, que é muito heterogêneo no nosso negócio. E também a questão da gente ter necessidade de conhecimento constante, buscar conhecimento. Então, eu particularmente como profissional, apesar dessas dificuldades todas, a maior que eu enfrentei foi quando surgiu a tecnologia no nosso negócio. Chega até a ser divertido isso. Por quê? Porque apareceu o celular e o notebook. E eu sou da antiga, né? Eu tive dificuldade de trabalhar com notebook. Eu trabalhava com uma caneta e uma prancheta na mão. Para o senhor ter uma ideia, eu comprava um papel quadriculado que os engenheiros usam para fazer minhas planilhas na caneta. E quando surgiu o computador, eu achei que eu ia perder o emprego na distribuição, porque a distribuição começou a cobrar um profissional um pouco mais apurado, mais tecnologicamente atualizado. Eu sofri um bocado com isso, mas para acompanhar essa molecada que tem muita facilidade e tal. E a gente veio lutando contra isso, mas foi um momento delicado, que eu achei que ia ter que mudar de ramo. Puxa vida. Cruel, né? É bom a gente saber esses pormenores da vida. Pensa que tudo é mar de rosa, né? Pensa que... E tem também a situação divertida, né, rapaz? A gente tem aqui, consta para nós, a história de um barbante no CD da Profarma, cara. Tem essa história que disseram que foi uma passagem engraçada da tua vida. Como é que foi isso, Nando? Conta para nós como é que foi. Então, eu acho que a gente tem mais episódio divertido do que de dificuldade. Por isso que a gente está até hoje. A gente foi picado pelo sistema e não sai, né? Mas essa do barbante é legal. Nós tínhamos uma dificuldade. Ele nasceu, essa criatividade nossa, nasceu de uma dificuldade que a gente tinha para controlar as reclamações de falta de produto controlado na embalagem. Nós usávamos embalagem de papel, sacos de papel. E grampeávamos esse... E começou a ter um número muito grande de queixas sobre a falta do produto lá. E lá só ia o psicotrópico, só o controlado. E um dia, eu investigando isso, eu percebi que tinha um saquinho que voltou e o grampo estava fora do lugar, né, de origem. Eu calculei que o problema estava aí. Porque a nossa cadeia é longa, né? Entre o pedido entrar no distribuidor, a gente produzir e chegar de volta na farmácia, muita gente passa com esse produto na mão. Então e aí eu fiquei pensando numa ideia, como é que eu faria para mudar isso, para não ter esse risco, né? Porque tudo é caro na distribuição, o custo operacional é caro. Então mudar uma embalagem para uma caixa ou coisa parecida, lacrada, tudo era caro. E eu estava em casa, fui abrir um saquinho de açúcar que ainda vinha costurado, coisa da antiga, né? E vi aquele barbante e falei, como é que esse negócio funciona? E fui atrás e descobri que era uma maquininha simples. Aí eu introduzi na Profarma, na época. Nós começamos a costurar o saquinho, aí acabou o problema de sumir, né? Produtos controlados durante a viagem, durante a distribuição. Foi assim que nasceu. E tinha gente que chegava no CD e falava, mas essa maquininha de costurar, o que é isso? Não tinha nada a ver, mas aí costurava o saquinho. Não tem um barbantinho do telhado também? Que fica pendurado no teto também. Você vai tirar o barbantinho? Continua os barbantes. Eu não entro no CD faz tempo, mas eu acho que automatizou tudo na Profarma, né? Hoje eu acho que não usa mais esse mecanismo. Muito bom. Tem também, Nando, a gente queria muito que você enfatizasse para nós o seu lado esportista, né? Você foi esportista lá atrás, jogando futebol, e hoje você tem paixão por bikes, por motos. Como é que é isso, essa paixão que você tem de fazer as aventuras ciclísticas, aventuras de moto? Como é que é isso tudo? Seu Jair, depois das cirurgias que eu fiz nos joelhos, isso gerou uma artrose precoce, porque a artrose é uma situação degenerativa que todos nós passamos com a idade, mas no meu caso ela apareceu lá com 25 anos de idade. Conforme eu fui fazendo essas cirurgias, foi gerando. E os meus joelhos chegou um momento que eu tinha dificuldade, eu não tinha qualidade de vida. E procurei os médicos, eles me botaram para fazer exercícios de fortalecimento que não tivesse impacto. E me jogaram numa piscina para fazer hidroginástica, tudo. Eu consegui fazer uma semana. Depois eu não consegui mais. E aí eu fui procurar uma alternativa de um exercício que pudesse fortalecer a minha musculatura para mim não sentir tanta dor nos joelhos. E surgiu a ideia da bicicleta. E eu comecei a pedalar, porque a bicicleta não tem impacto. E de qualquer maneira o senhor tem um aeróbico muito forte e também fortalece a musculatura das pernas, né?
E eu comecei a pedalar e tomei tanto gosto por isso que eu fiquei viciado nesse negócio. Então, depois de 15 anos, quando eu comecei, hoje eu pedalo, gosto de pedalar, gosto de estar em cima de uma bike. E para mim virou uma situação assim, descobri, praticando esse esporte, que além do benefício físico, tem um benefício mental que é muito maior para mim do que o físico. Porque é uma higiene maravilhosa para mim. Andar pelas fazendas, pelas estradas de terra, ou às vezes de speed, andar, porque às vezes eu venho de São Carlos até Ribeirão de speed, que speed é a bicicleta de asfalto. Para mim é uma terapia, além do exercício físico, evidente. Então eu tomei paixão por isso. E contaminei muita gente com isso, parentes, minha esposa anda comigo. É maravilhoso o exercício físico em cima da bicicleta. Por conta da bicicleta eu fui experimentar moto, que também é 2 rodas. Eu também não sei o que deu, que eu me apaixonei pela moto. Então eu ando muito de moto e de bicicleta. É o meu, vamos dizer, meu hobby. E hoje eu tenho a companhia da minha esposa, que anda tanto de moto quanto de bike. No fim, para a minha saúde, foi bom. Tremenda terapia também, né? Para mim é terapêutico. Ainda mais no nosso segmento. Quantas coisas que surgiram. Se eu falar para o senhor, é impressionante quanta ideia, quanta novidade surgiu na minha cabeça na tratativa das coisas da cooperativa quando eu estou andando de bicicleta. Porque a sua cabeça fica livre, né? E aí você começa a pensar nas coisas e surgem ideias. Eu já estou quase pensando em levar uma caderneta comigo para ir anotando, porque tem coisa que eu esqueço depois. Mas eu acho que é fantástico. Quem puder experimentar vai gostar de andar tanto de bike como de moto. Moto já é uma coisa mais particular, mas eu gosto de 2 rodas. Se eu pudesse, eu não andava em 4 rodas, só em 2 rodas. Coisa boa. É gozado, né? Falando de esportista, né, rapaz? Você é afeito a isso, foi desde muito tempo, mas tem ainda um esportista ilustre na família, né? Uma das suas filhas é casada com um esportista ilustre aí do Brasil. Quem é ele? Como é que aconteceu isso tudo, Nando? Então, a Camila, que é a minha segunda de cima para baixo, na escala dos 6 filhos que eu tenho, quando tinha 14 anos, começou a namorar o Alex Garcia, que passou aqui por Ribeirão, no Coque, né, teve uma bela passagem por aqui, jogador da seleção brasileira de basquete, teve uma experiência muito boa na NBA. E eles namoraram um bom tempo, casaram, hoje tem 2 filhas, a Ana Lívia e a Luana. Ele é um cara fantástico, uma pessoa... Eu dei muita sorte de genro, né? Porque geralmente a gente tem que dar sorte com genro, né? Cunhado. Mas esse aí é gente muito boa. Eu estou muito feliz, eles se amam e vivem bem há tantos anos. Então o Alex é o nosso ídolo na família, né? Continua jogando até hoje, está já caminhando para o encerramento da carreira, joga no Bauru Basquete, está disputando o NBB e é uma figura maravilhosa. Todo mundo da família ama muito o Alex. Eu tive a oportunidade de almoçar uma vez com você, inclusive o Alex e a esposa dele apareceram também, almoçaram com a gente. Realmente é isso tudo que você falou, uma pessoa super simples, super bacana, muito bacana mesmo. Nando, eu já convivo com você, rapaz, desde muito tempo, né? Desde 96, lá quando a gente conversou com a rede. Eu tenho você como uma pessoa que não é previsível. Você não é previsível, você inventa as coisas, acontecem as coisas diferentes e sempre para um lado melhor. Inclusive aconteceu isso conosco na nossa convenção de 2016 com a Procter. Você me deu um susto danado, rapaz. Conta para nós essa história da Procter em 2016, as imprevisibilidades suas. Primeiro que, como eu sou meio irresponsável nessas horas. Eu gosto de fazer umas coisas que é um risco grande. Maluca mesmo. Mas eu acho que sempre a gente tem que buscar a inovação, fazer algo diferente. E, na verdade, nessa oportunidade foi uma troca de susto. Porque o senhor me deu um susto primeiro, depois eu devolvi. Porque o senhor me chamou um dia e disse que a diretoria da Total lançaria uma campanha onde os parceiros, os distribuidores, tinham que colaborar com um carro para a feira do final do ano. E quando o senhor falou para mim que eu estava começando na Solfarma, que é uma distribuidora regional, a gente tinha nossas dificuldades, que eu tinha que dar um carro e tal, se eu poderia, né, participar, senão eu ficaria de fora, eu tomei um susto. Porque nós lá mal tínhamos os nossos carros para andar, né? Aí eu tinha que decidir isso. Aí eu disse ao senhor que eu precisava de tempo e tal. O senhor me assustou, eu fiquei uns 3 dias assustado, voltei para a empresa e fui pensar. E marcamos um almoço para me dar a resposta. Aí eu devolvi o susto para o senhor, que eu disse para o senhor assim, eu não vou dar um carro. O senhor ficou
O senhor já esperava, o senhor... Tá, aí como é que vai ser? Não, hein? Eu vou dar 2 carros. Aí quando eu falei que ia dar 2 carros para o senhor, aí sim, eu acho que o senhor recebeu a paga do susto. E nós criamos um mecanismo, o senhor me ajudou nisso, na construção, e não é que no final do ano a gente deu 2 carros, envolvendo um fabricante, que era a Procter, e o comportamento da Rede Total foi brilhante, e nós cumprimos o combinado. Foi um marco, isso foi um marco na história, que nasceu praticamente do diálogo entre eu e o senhor com a sua necessidade, eu com a minha, nós conversamos e achamos um bom caminho, que foi bom para todo mundo, para a indústria, para a farmácia, para o pessoal do grupo, foi tudo maravilhoso. Dá para repetir isso. Bom, isso ficou marcado na nossa história. A gente tem que fazer umas 2016. loucuras de vez em quando. Foi o tipo da loucura que eu falo, a imprevisibilidade boa, positiva, que agrega pra caramba, né? É muito bom. E o senhor não sabe disso, vou lhe contar um segredo. Se não tivesse dado certo, eu tinha perdido o emprego, porque eu assumi a responsabilidade da Sofarma, de que se não desse certo, eu sairia, né? Eu assumi, eu tinha certeza que a rede ia comprometer o processo e ia dar certo, e deu. Né? Porque a gente se conhece há tanto tempo, a gente sabe da seriedade do senhor no negócio. Verdade. O senhor também sabe da nossa, então não tem como dar errado. Ô Nando, nessa sua carreira aí você passou por várias distribuidoras importantíssimas do Brasil, as mais importantes do Brasil, e você sempre acompanhou de perto o associativismo, você sempre teve negociação com um jeito de um outro, com uma empresa, com outro, de associativista. E de repente vem o Grupo Total e convida você para ser diretor de negócios da cooperativa, da Cooper Total, que é a cooperativa do grupo. Como é que foi para você encarar esse desafio tão radical, essa mudança? Você está de um lado desde muitos anos e de repente você passa para o outro lado. Como é que você encarou isso, Nando? Bom, senhor, eu quando me desliguei da Sofarma, 2 dias depois, liguei para o Evandro, que na época era o presidente, e conversei com ele comunicando sobre a minha saída. Né? Eu liguei para todos aqueles clientes que eu tinha um pouco mais de intimidade e tal, para comunicar a minha saída da Sofarma. E ele me convidou a vir até Jardinópolis para conversar com a diretoria, que eles tinham uma oportunidade para mim. E eu vim. E me mostraram, logo de bate-pronto, a estrutura nova que estava sendo preparada. Isso, eu cheguei de novo e a minha intuição, de novo, me ajudou. Eu tive uma intuição muito forte que a gente podia fazer grandes movimentos com aquela estrutura, que é onde nós estamos hoje. E aceitei o convite e vim trabalhar. Foi, para mim, um momento desafiador, porque realmente você sai de uma situação, né, e muda praticamente, radicalmente, 100% para outra situação. Mas o que foi confortante para mim é que, no desenrolar do trabalho, eu percebi que essa experiência que eu tinha na distribuição facilitava muito em tomadas de decisão aqui na Cooper. E também me ajudou muito a vislumbrar aonde a gente poderia chegar. Por conta disso, porque também é muito diferente, né? O atacado do varejo. E aí eu comecei a aprender um pouco mais, tive essa oportunidade de novo na vida de aprender bastante sobre o associativismo, mas aí já mergulhado dentro das operações. Tinha coisas que eu já sabia, mas a maioria não sabia como acontecia, a gente não sabia dos meandros, nos detalhes. E cooperativismo para mim foi uma surpresa, né? Modelo novo para nós, apesar de existir até 300, 400 anos antes de Jesus, né? Eu até cito isso, que isso já é um movimento antigo. Né? Começou oficialmente lá na Inglaterra, 1840 e alguma coisa, com a parte têxtil, né? Os pequenos tecelões se juntando e tal, e montando a sua primeira cooperativa que existe até hoje. E nós aqui, enfrentei esse modelo, eu achei uma oportunidade maravilhosa de trabalho e de aprendizado. E a minha pouca experiência na distribuição, passei pelas distribuidoras maiores, passei pela Sofarma, uma distribuidora menor, e isso ajudou muito nas tomadas de decisões, na hora de desenvolver o trabalho aqui na cooperativa. Ô Nando, mas eu posso afirmar, sem medo de errar, rapaz, é que eu falei do começo que você é imprevisível. Aí você muda de um setor de distribuição e vem para uma cooperativa, aparentemente é a mesma coisa, mas é radicalmente diferente. Aí você, rapaz, vem e coloca uma gestão completamente diferente, não por ser empresas diferentes, mas dentro da cooperativa você implantou um modo de dirigir a cooperativa
extremamente diferente do tradicional. Qual o segredo? De onde vem essa criatividade? De onde vem essas ideias malucas aí, todas e malucas e que dão certo e dão certo? Como é que é isso? De onde vem isso tudo? Seu Jair, eu enxergo, aprendi também isso ao longo do tempo, eu enxergo a empresa em 3 pilastras bases, né? Sistema, processos e RH, pessoas. Eu tive a felicidade de vir para a Cooper e encontrar aqui um grupo de pessoas já com muito potencial de desenvolvimento. E faltava só um pouquinho de incremento na questão da expertise. Isso facilitou muito o meu desempenho aqui profissional. Outra coisa que a gente leva como base na nossa trajetória profissional é tudo tem que ser muito organizado e muito disciplinado. São coisas simples de se fazer. Todo mundo entende o que é organização e todo mundo entende o que é disciplina. Então isso foi implantado aqui também. Já existia a sua organização, existia a sua disciplina, mas precisava, no nosso entendimento, de melhorias. Provocamos essas melhorias, tentando elevar o nível de profissionalismo da Cooper. Isso vem dando certo. Não tem muita novidade, eu sempre procuro trilhar o caminho da simplicidade. Eu sempre tento ir pela objetividade do que nós estamos nos propondo a fazer. A cooperativa, ela precisa e ela tem como fim melhorar o resultado das lojas cooperadas. Procurar melhorar o ambiente de ganho dessas lojas. Então nós perseguimos isso incansavelmente. E às vezes provocamos mudanças que num primeiro momento parece que está piorando a situação, na verdade a gente conseguiu comprovar que aquilo melhoraria no decorrer do tempo. Então hoje a gente assumiu a cooperativa em 2018, já muito bem organizada, a diretoria fazia um esforço tremendo, os 4 diretores, tanto o Evandro como o Zapata, que é o nosso presidente hoje, o Bedinho, o Carlos Rogério, faziam um trabalho muito interessante de levar isso da maneira que é, porque é difícil, e eles compartilhavam isso com a atividade deles, que é as farmácias. Então eu já peguei uma situação andando, organizada, a Cooper precisava só de um pouco de um empuxo, né, para poder decolar, e aconteceu isso. Eu não vejo assim grandes novidades, a única coisa que eu reputo é eu encontrei um grupo de pessoas muito boas, bem qualificadas, precisando de desenvolvimento, trouxe outros profissionais comigo, fomos melhorando o sistema e ainda precisa melhorar, e fomos criando os processos. E em cima desses processos a gente vai aperfeiçoando a nossa atividade. Estamos tendo uma colaboração magnífica da rede e das farmácias associadas e cooperadas que apostaram também que vale a pena investir e saímos lá de 2018 de um faturamento aproximado de 80 milhões ano para esse ano 2022 em 261 milhões. Isso é um crescimento muito bom, né? Vale a pena a gente destacar isso. Então os cooperados, a rede, e nós aqui juntamos forças e estamos transformando a cooperativa e vamos para esse ano com um objetivo de 320 milhões. Nós precisamos aumentar a nossa importância para poder ter mais poder de barganha com os nossos fornecedores. Você até antecipou um pouco o que eu vou te perguntar. Nós estamos hoje perto de 600 farmácias. Já quase 40% da cooperativa vende o que essas farmácias compram é comprado aqui. Então eu ia perguntar para você, Nando, aonde que nós vamos chegar? Pois é. Tem limite? Nós tínhamos um desafio grande logo de início, que era convencer os cooperados a participar mais assiduamente com compra. Eu lembro que quando eu cheguei, a gente tinha 180, 150, 170 farmácias comprando dia, das 480 que eu encontrei. Hoje nós temos 550 lojas e ontem, por exemplo, 519 compraram aqui. Então esse é um desafio que a gente tinha de bate-pronto e que agora a impressão que eu tenho que é uma situação já consolidada. Quando o senhor pergunta onde a gente quer chegar, eu não tenho limites para isso, né? O ano que vem, com certeza, a gente vai chegar em 700 lojas. Quando a gente faz uma projeção de 700 lojas comprando aqui, com a per capita que nós temos hoje, a Cooper cresce muito. Deve crescer acima desses 320 milhões que eu estimei. Agora, a participação das lojas aqui dentro já é magnífica. Nós temos uma per capita 4 vezes maior do que o maior distribuidor do Brasil. Então, nossas farmácias já patrocinam a Cooper num nível altíssimo. Pode melhorar? Pode. Eu não aceito ser satisfeito com nada. Nós precisamos crescer. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com esse limite, para não ferir
relações, né? Com a distribuição, com o fabricante, que tudo é parceria. Nós temos como principal cliente a indústria. O que nós temos que focar é no atendimento para a indústria, através do distribuidor, através das nossas lojas. Então eu não vejo limite para a Cooper, Sr. Jair. Eu vejo que vocês pensam na rede, também não tem limite, porque nós precisamos angariar mais farmácias que estão sozinhas e podem perecer contra a grande rede. E nós estamos aqui para ajudar essas farmácias a continuar seu trabalho de sobrevivência e competitividade com essa Abrafarma da vida. A Cooper é uma ferramenta importante para que a rede continue nesse projeto. Gostei dessa resposta. Não temos limites. Vamos aonde a gente puder ir. Isso vamos com certeza. Nando, eu tenho certeza que nós poderíamos aqui, rapaz, ficar conversando aqui 2 dias seguidos, né? Tem história para contar, que horrores, o que a gente já viveu, o que a gente já passou, o que já estamos vivendo junto agora, esses tempos todos para cá. Mas para terminar a nossa entrevista, Nando, é possível que muitos donos de farmácia estejam assistindo a gente agora. É possível. A gente não sabe exatamente a nossa audiência, mas muita gente que tem farmácia vai estar nos assistindo. Que recado você daria para uma farmácia independente? Que recado você deixa para terminar a nossa entrevista? O que você fala para eles? Seu Jair, eu não tenho dúvida nenhuma de que todas as farmácias hoje, tidas independentes, precisam urgentemente se aportar em alguma situação de grupo. A farmácia independente, ela não vai conseguir, e aí não sou nenhum vidente, mas eu estou indo pela minha intuição e pelo que a gente vê do movimento do mercado, ela não consegue competir com esse movimento avassalador da verticalização do nosso negócio. Então nós estamos falando que uma Abrafarma hoje está ávida por mercado. Nós temos uma rede que está projetando abrir uma loja por dia. Então um ponto independente, ele precisa, para se sentir menos só, e nesse momento que ele está inseguro, que a competitividade, ele precisa buscar um amparo debaixo de um guarda-chuva, se juntar a pessoas ou a outras farmácias para poder desenvolver um trabalho em conjunto. Só assim ele vai conseguir competir. Então, que apelo que eu faço? Você quer sair um pouco dessa preocupação, ou você quer melhorar o teu estado de espírito, ou ter uma luz no fundo do túnel? Vem para a Total. E isso eu falo, mas de coração, venha para a Total. É o que nós estamos fazendo hoje, com muita gente que está me procurando para conversar e perguntar por quê? Porque sozinho ele vai ter dificuldade de sobreviver ao longo do tempo. E nós não estamos falando de um tempo longo de 10 anos, nós estamos falando de até 5 anos, médio tempo. Então, o que eu digo para essas lojas? Procurem a Rede Total, que você vai melhorar em muito a sua qualidade lá de trabalho na sua farmácia. Você vai conseguir competir com as grandes redes. E conheçam a cooperativa da Rede Total, que você vai ver que o que eu estou falando não é teórico, é realidade, é real. A gente consegue constatar através de dados e fatos o resultado que a cooperativa tem juntamente com a rede. Então ele precisa aportar em algum lugar que ele tenha ferramental, que ele tenha produtos de várias formas para competir com esses grandes grupos, né, de farmácias que tem por aí. O conselho que eu dou para esse pessoal, e aí eu já posso falar em conselho, porque eu já estou com 65 anos, né, dizer para esse pessoal, venha para a Rede Total. Ou procure um outro grupo, mas eu digo Total porque é o melhor. Você quer ter conforto? Você quer melhorar seu resultado? Você quer ter o prazer de olhar para uma grande rede e ver que você, né, esbarrou com ele e você está brigando com um grande de igual para igual? Venha para Total. Quer continuar na dificuldade? Fique isolado ou procura outro grupo, mas eu viria para Total. Nando, muito obrigado, foi um prazer imenso ter batido esse papo com você. Esperamos que o pessoal todo que nos assiste gostem daquilo que ouviram, tá? Foi um prazer muito grande, muito obrigado e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Velho. Valeu demais. Honrado, muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes.